Então, olá, alunos, como vocês estão? Como sempre, né? Espero que estejam todos bem. O capítulo dessa semana será o capítulo 13. Conquistas e fronteiras. Expansão territorial e povoamento. A conquista espanhola da América começou pelas ilhas do Caribe. Os espanhóis, porém, não ocuparam todas elas, concentrando-se nas ilhas de Hispaniola, onde hoje está a República Dominicana e o Haiti, Cuba, Porto Rico e Jamaica. Já no início do século XVI, com a diminuição da população indígena, os espanhóis começaram a levar africanos escravizados para as ilhas caribenhas. Lá eles trabalhavam, por exemplo, nas minas de ouro e nos primeiros engenhos de açúcar de Cuba. Entretanto, a maior parte das minas de ouro e prata que os espanhóis pretendiam dominar estavam localizadas nas regiões habitadas pelos antigos impérios Aztecas e Inca. Por isso, os conquistadores investiram na exploração do continente. As maiores cidades coloniais espanholas, como Cuzo, Potosí, Cidade do México, Guanajuato e Zacatecas, ficavam distantes do litoral. Essa distância contribuiu para proteger esses núcleos urbanos de ataques de estrangeiros que chegassem pelo mar. Já na América Portuguesa, entre os séculos XVI e XVII, a colonização se concentrou nas áreas costeiras, banhadas pelo Oceano Atlântico. Durante muitos anos, os portugueses evitaram explorar regiões mais distantes do mar, que chamavam de sertão. Um escritor dessa época disse, em 1627, que eles contentavam-se em ficar no litoral, arranhando ao longo do mar como os caranguejos. Mas estar próximo ao mar facilitava o transporte e a comunicação dos povos coloniais com Portugal. No litoral também aconteciam negociações, como o tráfico de africanos escravizados. Distribuição da população. A população litorânea do Brasil colonial vivia em lugares como Olinda, Salvador, Ilhéus, Vitória, Rio de Janeiro, Santos e São Vicente. Nesse período, os povoados do interior eram exceções, como era o caso de Piratininga, futura cidade de São Paulo. No entanto, a partir de meados do século XVII, a ocupação do território começou a avançar em várias direções, indo além dos limites definidos do Tratado de Tordesilhas. Os colonos avançaram para o oeste, seguindo o curso dos rios como o Amazonas, o São Francisco e o Tietê. Na direção sul, seguiram o curso do rio Paraná, encontrando os colonos espanhóis que habitavam áreas próximas aos rios Paraguai e Uruguai. A expansão territorial se deu por meio de vários agentes, como missionários jesuítas, bandeirantes, mineradores, criadores de gados e militares. Expedições militares. Várias expedições militares foram organizadas pelo governo colonial e pela coroa para ocupar e defender as terras ameaçadas por franceses e espanhóis, no litoral e no interior. Combatendo os estrangeiros e os indígenas que resistiam à ocupação portuguesa, algumas expedições erguiam fortificações militarizadas. Esse processo deu origem a cidades importantes como Natal, Fortaleza, João Pessoa, Belém e Manaus. Bandeirismo. Além das expedições militares, havia expedições organizadas por colonos com fins particulares. De modo geral, elas foram chamadas de bandeiras e seus membros ficaram conhecidos como bandeirantes. Captura de indígenas ou apressamento. As bandeiras, que se dedicavam à captura de indígenas e à procura de metais preciosos, partiam geralmente de São Paulo e das vilas vizinhas. Entre 1637 e 1654, os holandeses dominavam capitanias no norte do Brasil, como Pernambuco. Nessa época, escravidar indígenas tornou-se um negócio muito lucrativo para os paulistas. Uma das razões é que os holandeses contratavam grande parte do tráfico de africanos escravizados para o Brasil, favorecendo apenas a área sob o seu domínio. Assim, faltavam escravos para a agricultura em várias regiões sob o controle português. Então, capturar indígenas foi a maneira de compensar a falta de africanos escravizados. Até meados do século XVII, os paulistas atacaram aldeamentos fundados pelos jesuítas e espanhóis no Guairá, que é a região oeste do atual estado do Paraná. Reagindo aos ataques, os religiosos conseguiram autorização do rei da Espanha para dar armas de fogo aos indígenas e defender as missões jesuíticas. Assim puderam resistir aos bandeirantes por algum tempo. Mesmo assim, os bandeirantes massacraram milhares de indígenas, além de despovoarem amplas áreas do interior, muitas das quais foram ocupadas depois por fazendas de gado, especialmente nas capitanias do sul e no sertão do Nordeste. Sertanismo de contrato.
Após adquirir a experiência na luta contra populações indígenas, os bandeirantes foram contratados por autoridades governamentais, senhores de engenho e pecuaristas para reprimir rebeliões indígenas e capturar escravos fugitivos. Esse tipo de serviço recebeu o nome de sertanismo de contrato. Busca por metais. Depois de muita procura por ouro, alguns bandeirantes encontraram pequenas quantidades desse metal precioso nas regiões atuais da cidade de São Paulo, Guarulhos, Curitiba e Paranaguá. Em 1674, a bandeira liderada por Fernão Dias partiu de São Paulo em direção ao sertão de Minas Gerais, onde encontrou pedras de turmalina. Posteriormente, o mesmo caminho de Fernão Dias foi seguido por outros bandeirantes. Entre o final do século XVII e o início do século XVIII, essas bandeiras encontraram muito ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. A partir dessa descoberta, que atraíram milhões de pessoas de várias regiões do Brasil e de Portugal, o interior da América Portuguesa começou a ser ocupado por colonizadores de forma mais intensa. Expedições de comércio. Quando os bandeirantes encontraram o ouro, a notícia se espalhou rapidamente. Muita gente, atraída pelo desejo de enriquecer, migrou para as regiões mineradoras. Para atender às necessidades de novos habitantes do Mato Grosso e Goiás, foram organizadas rotas comerciais chamadas de monções. Canoas carregadas de alimentos, roupas e outras mercadorias subiam e desciam os rios de São Paulo e Mato Grosso. Essas expedições contribuíram para abastecer as principais vilas coloniais e melhorar a comunicação entre elas. Jesuítas na América. Os jesuítas são sacerdotes da Companhia de Jesus ou Ordem Jesuítica, fundada na Europa por Inácio de Loyola em 1534. Entre os objetivos desses religiosos estava a conversão dos novos fiéis à religião católica. A América foi seu principal campo de ação, catequização e conquista. Em busca de fiéis para a religião católica, os jesuítas promoviam ações religiosas, educacionais e militares para evangelizar os indígenas. Eles os reuniam em reduções, missões ou aldeamentos. Como vimos, em 1549, desembarcou na Bahia um grupo de jesuítas acompanhando o primeiro governador-geral. A partir daí, eles criaram missões pelo território dominado pelos portugueses. Do mesmo modo, na América Espanhola, religiosos dessa ordem criaram diversas missões ou reduções, destacando-se as da Flórida, do Texas e da Califórnia, na América do Norte, as do Paraguai, da Bolívia e da Argentina na América do Sul, fora o Brasil.